Salve, salve, galera. Estamos aqui, ó, a caminho de Chemnitz ou Chemnitz? Chemnitz. Já fomos entubados aqui no carro top da balada, porque as malas eram grandes. E, a pedido da galera, estamos aí, ó, no podcast Força Kaizen Coimbrada. Porra, não vai dar pra ninguém. Força Kaizen Aló. Pegamos algumas perguntas aí que fizeram através do meu Instagram e vamos começar a responder pra vocês. Manda aí, Léo, a primeira. Como conciliar rotina com treino e o que cada um trabalha? Começa você, Dilon. Bom, eu não vou falar muito Tá com o microfone na Ele mão? não treina, ele não trabalha. Bom, eu sou treinador de powerlifting, né? Vai, bota o microfone Graças aí, a Deus. cara. Tá aqui, pô. Ah, tá ok. É. Papo joelheira. Papo Joelheira, podcast patrocinado pela SBD. Mas enfim, eu sou treinador de powerlifting, né? Sou treinador da Kaizen Powerlifting. E cara, por mais que hoje em dia eu não treine, não compita direito, por muito tempo eu conciliava faculdade, trabalho e treino. Eu ia à faculdade de manhã, trabalhava de tarde e treinava de noite. E o jeito de conciliar pra mim não tem mistério a não ser planejamento. Eu saía toda manhã de casa com 4, 5 marmitas na minha bolsa, saía com todas as minhas roupas de treino, todos os meus equipamentos de treino e simplesmente ia seguindo minha rotina. Na faculdade comia marmita quando tinha que comer, enfim. Nunca vai ser fácil, mas o que a gente pode fazer a não ser se organizar e executar, fazer o que tem que fazer, né? Não tem mistério. Excelente. Então, vai, Léo, sua vez. Meu nome é Leonardo Ersdorf, eu sou também treinador, professor de educação física, personal trainer, dou aula de crossfit. E é isso, não tem muito fora do que falar, não. A rotina de educador físico no Brasil acaba que a gente trabalha muito na folga do outro, então a gente trabalha muito cedo ou muito tarde da noite, tem que conciliar isso com janela de treino. A maior parte dos meus treinos é em janela de cliente, então entre um cliente e outro acaba recebendo consigo fazer um treino ou faço atendimento online dos meus alunos e vai manejando dessa forma. A minha janela de treino é pequena, então o chefe aqui tem que adaptar para mim para poder fazer tudo em 1 hora, mas ainda bem que eu treino na academia que é vazia a maior parte do tempo para mim, então eu consigo fazer o que eu preciso fazer dentro desse tempo sem me matar tanto. Mas o que você acha que é o maior desafio, assim, de conciliar sala de musculação e aula de personal com o seu treino em si? Você tá, tipo, no mesmo ambiente fazendo os dois? Lidar com o público. Lidar com as pessoas que trabalham com você. Porque muitas vezes você vai ser requisitado no meio do treino ou alguém vai ir conversar contigo e às vezes vai ser um assunto que vai prender, então às vezes você perde um pouco de noção de tempo de treino. Sim. Então isso tudo às vezes interfere quando é um treino mais sério. Quando é um treino mais sim, tranquilo, dá pra enrolar, mas quando é um treino mais sério eu tenho que ser um pouco ríspido, mal educado mesmo pra falar, pô, tô treinando agora, depois a gente conversa melhor e tal. É prioridade. É saber separar o tempo certinho, porque senão não tem como. Sua vez, Mari. Então, gente, eu acho que eu sou um pouco privilegiada nesse quesito, né? Atualmente, especialmente, mas quando eu trabalhava com presencial, também, né? De ter o horário certinho pra tudo. Acaba que quando eu estava trabalhando no presencial, eu não trabalhava full time, né? Era só parte do dia que eu ainda tinha que conciliar minha faculdade e o treino. Mas dava pra organizar bem. Muitas vezes eu treinava no meu horário de intervalo do trabalho também, que eu trabalhava na academia, então às vezes tirava o meu intervalo. Se o treino não era muito longo, eu já treinava ali no meu intervalinho e voltava a trabalhar. Então às vezes também consegui, dependendo da época da periodização, né? Às vezes a gente tem treinos mais curtos, fica mais fácil de encaixar. Atualmente eu só tô trabalhando com consultoria, então fica mais tranquilo. Eu também tenho, né, por ser mãe, eu tô na casa da minha mãe, então eu tenho ainda uma rede de apoio que facilita muito a minha vida. Então, diria que nesse quesito, assim, sou um pouco mais privilegiada e levo uma vida mais tranquila. Moro numa cidade pequena, então eu não perco tanto tempo me deslocando. É isso, eu normalmente treino sozinho, então eu consigo agilizar muito o meu treino, porque eu não tenho distrações.
Mas em questão, tipo, de conciliar a maternidade com os treinos, o que você acha que foram os maiores desafios? Isso é uma parada que eu acho que muita gente vai ficar... Porque, pô, você tá falando, eu sou privilegiado, porque eu não trabalho, sei lá o quê, mas... Claro, agora... De semana é uma profissão, né? Exato. É que agora eu tô num momento mais tranquilo, que a minha filha tá maior, né? Mais Sim. velha, tá com 2 anos, tá indo pra escolinha, por exemplo. Então, eu deixo ela na escolinha, hoje em dia eu deixo ela na escolinha e vou direto pra academia treinar. No primeiro horário da tarde, que é um horário mais tranquilo também, né? Um horário de academia Sim. normalmente mais vazia. Consigo me dar ao luxo de fazer isso. Mas quando ela era menor, eu dependia muito do o que eu fazia. Normalmente eu deixava ela dormindo, né? O horário de sonequinha dela, deixava ela com a minha mãe e ia treinar. Obviamente que o maior desafio, eu acho, pra quem é mãe, é você ter essa rede de apoio. Por isso que eu digo, eu moro com a minha mãe, então eu tenho esse privilégio de poder contar com a minha mãe, né? Que a minha mãe tá sempre em casa. Então, eu acho que o grande desafio da maioria das mães é ter essa rede de apoio, ter com quem deixar o seu filho, e especialmente uma pessoa de confiança, Sim. né? Pessoa que você sabe que, pô, dá pra deixar, mas no início também, exaustão, porque você não dorme, se você amamenta, você perde muito nutriente, praticamente nada vai pra você, nada fica com você, né, das coisas que você ingere, vai tudo pro leite da criança. Então, é uma exaustão mental muito grande também, porque você tem que estar sempre pensando em 1 milhão de coisas, você tem que regular outro ser humano emocionalmente. Então, assim, é muito, muito desafiador, mas eu acho que quando eu digo que eu fiquei mais forte depois de ser mãe, é nessa questão do mental e do emocional mesmo, assim. De realmente o bagulho virou, assim, nada me tira do foco, do sério, nada que a maternidade me colocou assim, me revirou de cabeça pra baixo. Hoje em dia eu sinto que eu tô sempre pronto pra lidar com qualquer coisa por causa da maternidade. E uma pergunta minha também, tipo, você conseguia, quando você ia treinar, você, tipo, conseguia se concentrar no treino, tipo assim, de, finalmente é o momento sozinho, é meu momento, ou você ficava com a cabeça sempre lá na bebê? Conseguia. Assim, o treino era o meu refúgio, né? Era e segue sendo o meu refúgio. É praticamente o único momento do dia. Agora, menos, né? Como eu falei, minha filha tá mais velha, tá mais independente um pouquinho, vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas quando ela era bebê, era literalmente o único momento do dia que era meu. Sim. O único momento do dia que eu não estava sendo mãe. Sim. Que eu estava sendo a Marina. Então, que eu tinha a minha individualidade. E assim, eu conseguia ficar tranquila justamente pelo que eu falei. Porque eu sabia que a minha filha estava com a minha mãe, né? Uhum. Então, eu sabia que, pô... Não era uma babá. É, isso aí. Não tem, né? Tá com a vovó. Tá tudo certo. Não tem erro. Então, por isso eu conseguia ainda render bem nos treinos, né? E porque eu tava... Porque desde que eu voltei, eu também tava com muita, muita, muita vontade de voltar pra onde eu tô indo agora. Voltar pra esse momento aqui. E aí? Qual que é a pergunta mesmo? Como conciliar? Como é que você- É profissão, né? A rotina. Qual a sua profissão? Como Então, seria? eu sou empresário, sou contador, agora terminando a graduação em Educação Física, treinador de powerlifting. E como conciliar a rotina em meio à rotina de atleta, em meio aos outros afazeres, às outras obrigações, eu acho que é basicamente o querer. Então, se você quer de verdade, você vai arrumar um jeito, você vai estruturar a sua rotina para poder fazer o que você sonha e ir atrás do seu sonho. Tá? Porque basicamente sucesso, ao meu ver, são pequenos atos que você faz que de forma isolada não tem nada de importante, mas que o mais incrível é que você consegue fazer isso no longo prazo de forma ininterrupta. Então, acordar sempre no mesmo horário, conseguir ter a rotina de sono, de alimentação, encaixar, abrir mão de várias coisas, dizer muitos nãos. Então, isso de forma isolada não quer dizer nada. Agora, faça isso durante meses, anos e realmente você vai ter sucesso. Então, basicamente é você querer, você enxergar que aquilo é uma prioridade para você, né? E dá um jeito, cara. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, vai arrumar uma desculpa. Eu acho que é basicamente isso aí. Show? Segunda pergunta. O que significa o Mundial para cada um de nós? Começa por você. Vai, já tá com... Cara, eu tenho falado muito disso no canal e, enfim, o Mundial basicamente é a coroação de uma etapa de um sonho,
na qual pelo menos eu estou há 6 anos tentando chegar nesse momento e viver isso. E viver exatamente esse momento que a gente está filmando para vocês, dirigindo na estrada da Alemanha, indo em direção a uma cidadezinha chamada Chemnitz, sei lá que porra que é, que eu não queria se não fosse no Mundial. Com pessoas aqui que compartilham o mesmo sonho. Então, é a coroação de uma história e com certeza é a abertura de uma nova porta, de uma nova etapa que espero que isso se repita por várias vezes, que o que depender de mim, se estiver ao meu alcance, irei fazer e continuarei fazendo para poder vivenciar isso novamente. Então, é basicamente viver um sonho e coroar um momento e abrir novas portas para que chegue um novo legado e a gente vá para cima quebrando tudo. Legal. Então, acho que na mesma base, né? Acho que o Mundial é a meta de qualquer atleta que compete, assim, é o sonho, né? Chegar aqui, competir um Mundial, inevitavelmente estar entre os melhores, fazer parte dessa, como é que eu vou chamar? Elite. Exatamente, estar entre os melhores, estar na plataforma mais visada ou mais assistida do mundo, pelo menos por quem faz powerlifting e por quem se interessa por powerlifting. Como o nosso esporte não é olímpico, né? Apesar de ter o World Games, que agora também é uma meta, uma coisa a ser visada, o Mundial é a plataforma, onde todos nós queremos chegar, pelo menos, né? Botar o nosso nome ali, botar nossa cara ali. É isso, é o sonho, realização do sonho. Dá só uma olhada, você tá filmando? Tá filmando. Caralho. 6 horas. Não vai dar. Imagina. Você está com o microfone. Cara, pra mim tá sendo muito do que o Gui colocou, tipo assim, de tempo de esporte dentro da pauta. Eu vou fazer 8 anos de Power esse ano, então é um negócio que eu imagino desde o meu primeiro ano. E assim, pra mim foi difícil ir pra cenário nacional primeiro por conta da minha rotina e de pouco grana e tal. Quando abriu a oportunidade para o nacional, eu abracei de primeiro, fui. Abriu a oportunidade para o sul-americano, mesmo machucado eu fui. Abriu a oportunidade para ir no brasileiro de novo. Cheguei perto de novo, fiquei em segundo lugar novamente. E deu a janela para vir para o Mundial a primeira vez e eu falei, cara, é lógico que eu vou abraçar isso, porque como quem falou, um sonho, a realização, a meta que eu coloquei para mim desde o começo. E, no tablado compartilhando com outras nações, e eu não sei se o Guilherme vai ter a mesma sensação que eu tive no Sul. Eu nunca senti tanto orgulho de ser brasileiro quanto quando eu pisei no tablado representando o meu país. Eu acho que pra mim foi um momento muito diferente que eu comecei a colocar na minha cabeça, que tipo assim, eu tô lá representando uma nação, não tô representando só o Léo, sabe? Então esse é um negócio que pesa muito e eu sinto muito honrado em fazer parte disso. E a minha confederação, meus amigos que estão aqui presentes, todo mundo que me apoia, minha família, minha esposa, tudo isso pra mim é muito importante e tá lá representando todos eles, não só a mim. Isso pra mim é muito bacana. E pra você? Cara, eu acho que é um pouco diferente, porque eu não tô indo como atleta. Eu competi no Mundial 2018 e foi algo que explodiu a minha mente. É realmente assim, vocês escutam falar, mas realmente é muito diferente. É muito diferente o Mundial de qualquer outra competição de Power. É um negócio que realmente o nível é mais avançado, tanto dos atletas, tanto de organização, tanto de material usado, tanto de, escala da competição, enfim. E em 2018 isso abriu minha mente, explodiu minha mente de uma forma que eu acredito que a Kaizen só existe hoje por conta dessa experiência que eu tive no Mundial. Me deu um gás muito grande de querer fazer mais e mais e mais, enfim. E aí desde 2023 eu vou pro Mundial como treinador, que é algo que significa muito pra mim, porque eu adoro ver os meus atletas indo para o Mundial, podendo realizar esse sonho, podendo ter esse tipo de experiência. Vários atletas, não sei se todos os meus atletas, mas vários meus atletas já foram pro Mundial. Foi a primeira vez que eles saíram do país, então isso é uma experiência de vida, incrível, que o esporte está proporcionando pra eles, isso é algo que eu gosto muito. Também a questão de networking, cara, no Mundial eu sempre puxo ali alguns treinadores, troco uma ideia, sempre conheço gente do
mundo todo, que é algo muito legal. E o meu sonho desde criança era viajar o mundo. Eu sempre tive um sonho de viajar o mundo. Eu vi o Zeca Camargo no Fantástico, viajando o mundo, fazendo reportagem. E era o meu sonho. Eu falava, cara, eu quero ser igual o Zeca Camargo e viajar o mundo pelo meu trabalho. E mal ou bem o Mundial é uma oportunidade, um pouco disso. É muita grana que a gente gasta, é um investimento muito alto. Mas eu tô conhecendo vários lugares do mundo, realizando meu sonho com o meu trabalho. Então é um privilégio muito grande que vale muito a pena. É um investimento que vale a pena. Vale muito Tá a pena, sagitariano também, né? Sim. Viajar Aproveitar, o mundo. É nóis. aproveitar. Isso Essa questão de investimento, só te cortar rapidinho. relaxa. É uma parada que todo mundo pergunta, tipo assim, quanto que a gente gasta pra estar aqui? Eu não sei se vocês se incomodam de falar, eu não me incomodo tanto, tipo assim, mas é um investimento que, no mínimo, para cada atleta do Brasil deve ter saído em torno de entre 8 a 12 mil reais. Isso aí. Por baixo, Pra por mais. baixo, por baixo, Esse é um Mundial especialmente barato, porque a gente vai poder ficar em Airbnb, a gente depois passagem, mas começa ali nos 10, 15. Cara, e tem uma parada aí que assim, Tem que segurar. às vezes o pessoal fala assim, pô, por que vocês estão fazendo essa parada aí? Vocês estão ganhando quanto pra isso? Cara, a gente não ganha nada, pelo contrário, a gente só gasta. Mas esse é o nosso sonho, isso que a gente ama fazer. Tem gente que gasta dinheiro indo pra balada, tomando cachaça, indo pra rave, o caralho, nada contra, cada um que curte a sua vibe. Então cada um gasta o dinheiro da forma que achar melhor. A gente tá gastando nosso dinheiro aqui, suado do nosso trabalho, a gente poderia estar gastando peraí, para o seu atropelado aqui. Poderia estar gastando com qualquer outra coisa, mas estamos gastando aqui, ó, estando entre os melhores. Infelizmente o Brasil ainda não apoia a seleção nesse sentido de dar um suporte financeiro, mas independente de qualquer coisa a gente está aqui defendendo a nossa pátria. Então aí, gastando nosso dinheiro, sendo feliz, esperamos que possamos ter saúde e condições para gastar todo ano esse dinheiro, tá ligado? E só pra complementar, quem é foda de falar, porque são situações, mas uma pessoa que já compete, que já tem equipamento homologado, que já vai pro brasileiro, a gente já considera que ela tá numa situação que ela tem ali uma grana pra fazer. Quem quer ir pro Mundial, quem tem essa oportunidade, eu sempre falo que, cara, dá um jeito de ir. Faz rifa, vende camisa, pega mais aula de personal, pega mais aluno de consultoria. Eu peguei mais aluno de consultoria pra poder pagar Mundial esse ano. Então, tipo assim, se você tem a oportunidade, dá um jeito, cara. Vale a pena. E pra quem fala, tá gastando dinheiro à toa, todo mundo no Playboy tá indo pra passear. Cara, não. Só não. Ao contrário, ninguém tá indo passear, a gente tá indo trabalhar, né? Assim, acho que não vai dar pra tirar nenhum dia pra conhecer, pra passear. Eu acho que, tipo assim, pra gente como treinador também é ótimo a gente ver esse tipo de ambiente, porque a gente aprende muito. Experiência, aprendizagem. A gente consegue levar isso pros nossos atletas. Então, assim, a gente tá bebendo da fonte mais bem nutrida do nosso esporte. Então, pô, é um aprendizado que a gente pode levar para outras competições, seja nível estadual, nacional, e, pô, fazer diferença para a preparação de um atleta mesmo. Moral da história, você que tem objetivos no Mundial, treina, chegar, se planeja, tenta conseguir sua vaga, faz tudo que você precisa fazer para conseguir sua vaga. E se você conseguir, cara, dá um jeito. E outra coisa, se você não conseguir no primeiro ano, cara, ninguém aqui conseguiu. Tá marretando isso aí pelo menos 4, 5 anos. Desses 8 anos que eu tenho de powerlifting, eu só fui em 2 campeonatos brasileiros. 2? Porque eu não tive oportunidade E um Mundial. Um Mundial. E, Então, assim, por conta que eu não tive a oportunidade de não ir em eventos que não fossem só o estadual no ano. Eu tinha que escolher uma competição no ano pra ir, que eu juntava grana de estágio o ano todo pra ir só em um. Aí eu não conseguia ir em evento nacional. Exatamente. Ou a pessoa não consegue por questão de colocação ou questão financeira. Mas, tipo, no meu caso, já fiz 4 brasileiros. O primeiro brasileiro eu fiquei em 6º. O segundo eu fiquei em 4º. O terceiro eu fiquei em 2º. E o último fui campeão brasileiro. Então, assim, se eu tivesse lá atrás não acreditado no meu potencial, fiquei em 6º, isso não é pra mim, não vai dar, eu não estaria aqui hoje. Então, você que tá vendo essa parada aí, cara, se você sonha uma parada e você tá em 8º, em 6º, continue batalhando, firme e forte, sua hora vai chegar. É isso aí. Chama aí. Próximo. Mais perguntas. Começa você. Vamos melhorar o supino. Caralho.
Não vai nada de supino. Faz supino, treina. Fica forte. 6 vezes na semana. Eu gosto dessa pergunta porque o filho da mãe já responde depois. Ele fala assim, sem ser fazer mais supino. Porra, o que eu vou fazer então? O que usariam dos métodos de um do outro e quantos % do dia vocês pensam no Paulo? 9h40, tá sol ainda, a lua ali. A lua tá Peraí, caminhão. Não dá pra ver direito na imagem, mas tá muito difícil. gente, por favor. Só se a gente ficar usando só aquele lá. Tem que Bota no meio. Só vou conseguir pegar. Só chegar. Tá filmando mesmo? Tá. Agora tá. Papo joelheira, que o microfone for pra espica. O que vocês usariam do método um dos outros e quantos % do dia vocês pensam em powerlift? Bora, quem começa essa? Pô, pensa em powerlifting. Eu usaria Vai, corrente, elástico e max effort e parcial porque é extremamente divertido. Isso é uma indireta pra mim? Sim. Eu usaria tudo. Na maior força de vontade, porque é legal. Eu adoro barra especial, tipo assim, uma Cambridge barra. Eu queria testar a Cambridge barra. Cambridge? Aquela que é reta e ela tem um negócio pra Buffalo baixo. Bar. A Buffalo Bar, porra, violenta. A Transformer Bar, porra. Tsunami. Tsunami, todas. Eu adoraria. E quantos % eu penso powerlift? Cara, eu acho que pelo menos uns 70, 80% do meu dia eu penso powerlift. Doideira. Retardado. Você, Mariana. Eu o quê? Quanto que eu penso em powerlifting? Quando você pensa em powerlifting, tem alguma coisa assim que você vê, tipo, de método de outras pessoas que você acharia legal de utilizar no seu treino? Nem não necessariamente seria bom, mas que você tem vontade, que você precisa fazer e fala, cara, isso parece ser legal. Cara, vou ser sincera com vocês, sou obcecada real. Eu devo pensar em powerlifting uns 90% no meu dia. 90% por baixo, assim, real. Penso em powerlifting muito mesmo. Principalmente assim, quando a gente tá em época assim, chegando perto de competir mesmo, assim, porra. Eu fico sugada na parada. O que eu acho legal de método que eu gostaria de talvez fazer? Cara, eu gosto. Eu já fiz parciais pesados, eu acho legal, eu acho bacana, né? Terra do bloco, assim, vai meter uma carga surreal, assim, só pra dar aquele. Flada no ego. Deadlift bar. Pô. Eu escuto parciais pesados, me dá náusea. Que mais? Engraçado, ele foi no CT e fez. Ele se suicidou pela equipe dele. Tipo assim, galera, faz um RPE que eu vou pra espiga aqui. Carreguei a cruz por ele. É isso aí. Gente, não vou mentir também que eu tenho um pouco de curiosidade de faixa de joelho, assim, sabe? De botar uma faixa de joelho e fazer uns agachamentos malucos assim. Mas só faixa ou faixa aí, macaco? Ah, só faixa. Macaco, eu tô fora. Mas assim, vou começar aos pouquinhos, assim. A faixa de joelho eu tenho interesse em. Teria interesse, assim, em testar, em ver como é que é, assim, o que muda na técnica, o que muda no. Não deixa da vez escutar. Não. Vai. Senão já é. Vamos lá, o que eu usaria do método? Cara, eu acho eu sacaria pra caramba a galera do RPE, mas eu acho que é uma aplicabilidade, uma ferramenta que, assim, provavelmente essa joelheira, cheirinho de nova. Tô achando. Claro. Então acho que assim, eu provavelmente iria me matar, porque no dia que era pra fazer um RPA 8, provavelmente eu ia fazer um RPA 14. E no dia que era pra fazer, tipo, um treino sei lá, ou eu treinar pesado pra caralho, ou eu ia treinar fofo. No dia que eu tivesse zoado, assim, tipo, cheio de problema, que o meu treinador normalmente prescreve uma carga, eu tenho que fazer aquela, foda-se. No dia que eu tivesse, por exemplo, um RPE mais flexível, provavelmente eu treinaria fofo no dia difícil. Mas na maioria dos dias eu ia me matar. Mas independente disso, acho que é uma ferramenta muito interessante, porque quando o atleta ele é maduro e ele consegue ter essa maturidade de analisar e respeitar isso, ele vai conseguir ajustar o treino de acordo com a realidade dele do dia. Então o dia que está mais forte, escrever um RPE 8, 9, ele vai conseguir extrair um pouco melhor. O dia que ele estiver se sentindo um pouco pior, através de uma rotina complicada ou um problema pessoal de saúde, enfim, ele vai conseguir ajustar isso para baixo também. Então acho que nesse caso é uma ferramenta que tem sua aplicabilidade, eu acho interessante. Agora a questão de pensar em powerlifting, boa parte do meu dia, provavelmente quando eu estou concentrado, estressado no trabalho, estou em hiperfoco lá atendendo meus clientes, eu não estou pensando nisso quando estou com minha família, enfim, mas boa parte do dia, ainda mais que eu tenho CT, estou envolvido em vários grupos,
em relação a power, tem que cuidar de várias frentes em relação ao esporte, é o dia inteiro essa porra aí, não tem jeito. Vai, tem mais quantas perguntas? Tá ficando escuro já. Você tá passando a luz? Ficar de vitrine. Aí. Aí. Eu tenho uma pergunta. Como é que vocês lidam com um dia de treino bosta? Tipo assim, Treinei mal. Você chegou, porra, vidrado, pô, vai ser um treino massa, aí você treina, sai tudo errado, você começa a fazer tudo troncho, você já desiste na metade do caminho, mas você termina o treino, sai da academia e fala assim, cara, que treino merda. Qual que é a cabeça de vocês pra cada tipo de treino merda? Treino merda. Maturidade. Acho que quando eu era mais jovem, mais iniciante também, eu me deixava abalar bem mais. Mas hoje em dia, eu acho que o treino merda faz parte, né? Treinar fadigada, treinar cansada, treinar em condições às vezes adversas. No fim, a soma desses treinos não tão bons com os treinos bons é que vão fazer a diferença, né? Então eu acho que tem muita coisa boa que sai do treino bosta, assim. Inclusive é o fato de você tá ali exercendo a sua disciplina, a sua força de vontade, você tá lá assim de saco cheio, não querendo fazer, tá sentindo que tá muito ruim, mas você tá lá e tá cumprindo o que foi planejado, porque você sabe que mais na frente isso vai somar com o que você pretende, né, tirar do ciclo do treinamento. Então, é isso. Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, que é, o problema do treino ruim é quando você deixa ele estragar o seu dia, estragar a sua semana. Um treino ruim por si só, ele não é um problema, ele é normal, acontece, vai ter um monte. Você tá cansado, você tá estressado, brigou com a namorada, brigou com a família, teve que fazer hora extra, enfim, às vezes tá tudo certo também e o treino não é tão bom, acontece. Mas você ainda treinou, você ainda fez. O problema é, você fica puto, daí você desconta na dieta, sai da dieta porque você vai comer uma besteira porque você é mente fraca e... enfim. Pra tentar se sentir melhor. Ou então você fica muito ansioso, aí começa a ficar remando isso, aí dorme mal por causa disso. Ou então chega no outro treino da semana, vai mais pesado que devia, ou vai mais leve que devia, enfim. O problema do treino ruim é quando você deixa ele impactar a sua rotina. Quando você tem maturidade, quando você entende... Tem maturidade não, porque é fácil falar, né? Mas quando você entende do processo, quando você consegue lidar com essa questão do treino ruim e você não deixa ele te afetar fora do treino, ele é só mais um dia que passou e é isso. E mal ou bem você ainda fez lá, acumulou seu volume, fez seu trabalho, enfim. E uma outra dica que eu quero dar é, cara, o treino tá ruim, o treino não tá tão bom, se concentra bem nele, se concentra não em mover mais carga ou em fazer a carga muito rápido, se concentra em ter uma boa técnica, ressignifique isso. Não fique, não estou performando tão bem, então o treino vai ser inútil. Não. Às vezes um treino que não tá tão bom, você vai um pouco mais leve, você consegue prestar mais atenção a alguma questão do seu padrão técnico, enfim. Não deixe o dia ruim atrapalhar a sua vida. Beleza? Tem mais uma coisa pra complementar também. O que eu gosto de fazer com treinos ruins? Tirar uma lição. Então, por exemplo, eu fiz um treino ruim de agachamento porque, falhei uma carga que era uma carga importante. Por que eu falhei essa carga? Porque eu errei no bracing, porque eu deixei a barra rolar por cima do meu pescoço, porque eu estava fadigado, porque na noite anterior, ao invés de dormir cedo, eu estava sacaneando, sei lá, enfim. Eu tiro uma lição disso. Então, na próxima vez eu vou, em vez de sacanear, eu vou dormir cedo. Em vez de eu deixar falhar a técnica, eu vou focar na técnica. Eu vou errar para que no tablado ou no campeonato de verdade, no momento importante, eu não erre, porque eu já errei no treino ruim. Então, tirar essa lição de um dia ruim. Show? Acho que organizando, se teve um treino ruim, veja o que é da sua responsabilidade pode ter contribuído para esse treino ser ruim. Viu o que da sua responsabilidade foi feito? Melhore. Se simplesmente aconteceu, não é culpa sua, você não dormiu mal, não comeu mal, etc. Acontece. Vai ter treino que você vai estar bem dormido, bem alimentado, bem tudo e vai ser ruim. Feito, finito. Bem comido, mas bem comido. As pessoas não têm maturidade. Lá ele. Que demais! O quê? Bem comido. Eu ia mandar, se você tá bem dormido, bem comido, etc. Mas a porra do Jefferson vai sacanear na edição. É claro! Bota aí, Jefferson. O dia não foi bem comido. Mas tá bem comido faz bem, hein? Com certeza.
todos os sentidos. Feito. Mais alguma? Tinha mais uma, as não tinha? perguntas boas acabaram. Perguntas boas, acabou. Não tinha mais uma? Então, só pra complementar, acompanhe, se inscreva no Instagram de todo mundo aí, fala seus Instagrams aí. Dylan.kaizen.pwl. Sigam também a página da Kaizen Powerlift, kaizen.powerlift. Tamo junto. Hermesdorf.lifts. É o meu. E é Mari X Garcia X. As pessoas acham que meu nome é Marix, mas não é. É só pra separar uma coisa da outra. Gui Menezes, já me conhecem, se inscreva no canal e acompanhem que a gente vai fazer de tudo pra gravar o máximo de conteúdo pra vocês, vlog todo dia, backstage, rotina, acordar pesado, caralho, pra explicar porrada dos gringos, caralho, é isso aí, porra, aí, ó, 10 horas da noite tá pra claro aí. cima. Segue o canal do Léo Hermesdorf também, que também tem canal no YouTube, ele esqueceu de falar. Sim, vou gravar ele, vai me gravar. Vai Vai ter sair material vídeo. pra lá também. Opa! Inclusive é o mesmo editor. É isso. Epa! Epa, O editor apaixonado na Mari Garcia. Acabou, cara, maldição. Acabou pro Jeff. Isso